Bom dia, pessoal. Hoje eu vou trazer aqui para vocês mais uma aula do sexto ano. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no meu canal e compartilhar com seus amigos, que seu dedo não vai cair não. Pessoal, quando ela começar eu volto. Olá, alunos do sexto ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Janaína Jardim e essa é uma aula de história. Hoje nós teremos o professor Carlos Neri nos mediando. Olá, professor Carlos. Olá, bom dia a todos, estudantes, professores. Mais um dia, mais uma aula de história. Obrigada. Antes de começar a aula de hoje, nós faremos uma errata. Quem assistiu a aula do dia 20 do 5, a aula sobre calendários, vai entender aqui do que nós estamos falando, tá? Quem não assistiu é só ver a reprise. Bom, vamos lá. Nós falávamos sobre o ano bissexto, que ocorre a cada 4 anos. Anos terminados em 00 e múltiplos de 4, geralmente são os anos bissextos. E essa é a informação que eu acabei na hora passando errado. Acrescentando um dia a mais, que fica 29 de fevereiro e não dia 30 de fevereiro. Eu até peço desculpas pelo erro. Engraçado, né, professor Neri? Às vezes, quando eu estou mediando uma aula, eu vejo os alunos falando assim: essa aula ela é gravada, não é ao vivo, mas é ao vivo sim, gente. Então, até os erros a gente acaba não tendo tempo de corrigir, tá bem? Vou passar para vocês a habilidade de hoje, tá bem? Pra gente já começar. Vou colocar na tela. Habilidade do currículo paulista, final 1C. Reconhecer que a organização do tempo é construída culturalmente, de acordo com a sociedade e o contexto. A questão do tempo, sincronia e diacronias. Reflexão sobre o sentido das cronologias. Voltando aqui para mim. Vou falar rapidamente sobre os objetivos. Despertar no estudante a atitude historiadora, trabalhar as habilidades da BNCC e as competências leitoras e escritora. Vamos estudar alguns conceitos sobre a organização do tempo. Eu vou passar para vocês, para iniciar a nossa aula, a nossa questão disparadora, está bem? Vamos conversar aqui sobre a nossa questão disparadora. Você sabe o significado de simultâneo? Então eu vou deixar vocês no chat respondendo. Vamos dar aí 3 minutos para vocês se organizarem e respondam para nós. Qual o significado de simultâneo, tá bem? Nós aguardamos a interação de vocês e voltamos com as próximas informações.
a nossa interação. Os alunos estão participando, já estão aqui colocando no chat já as suas impressões, suas deduções. O Vitor, ele nos fala que simultâneo significa ao mesmo tempo. O Gabriel também fala ao mesmo tempo. O Iago nos diz que é rapidamente. A Karine afirma que simultâneo é o que acontece várias vezes. Mas uma boa parte dos nossos estudantes diz não saber, professora Janaína, o que é simultâneo. O que é simultâneo? Vamos lá, então assim, simultâneo é algo que acontece ao mesmo tempo, tá bem? Eu vou passar para vocês alguns exemplos de fatos históricos que aconteceram simultaneamente, embora eles não tenham relação entre eles, mas eles aconteceram simultaneamente. Então, o historiador, ele pode marcar um tempo, então nós podemos usar um tempo longo ou um tempo curto para estudar, analisar uma sociedade, alguns fatos históricos. Eu escolhi aqui uma curta duração, o ano de 1861, e elenquei 2 fatos que aconteceram simultaneamente nesse ano, mas eles não têm relação entre si. Então, em 1861, temos a emancipação da Rússia e a primeira revelação da foto colorida. Foi a primeira vez que uma foto colorida foi revelada. Elas não têm relação entre si, mas ocorreram simultaneamente. Um outro fato aqui que aconteceu simultaneamente. Escolhi também um período de curta duração, o ano de 1889, e eu elenquei 2 fatos históricos que aconteceram simultaneamente, embora eles não tenham relação entre si. Aqui em 1889 temos a inauguração da Torre Eiffel e nasce Hitler, Adolf Hitler. Sobre esses conceitos, estudantes, não fiquem preocupados, mas o que foi a emancipação da Rússia? Fale mais sobre o porquê da Torre Eiffel. Sobre esses fatos, não se preocupem. A intenção aqui é mostrar para vocês que um evento simultâneo, ele acontece ao mesmo tempo, porém nem sempre ele tem relação entre si. Tá bem? Ele não tem uma relação estabelecida. Nós vamos falar agora sobre sincronia e diacronia. Professora Janaína, então significa que esses eventos simultâneos, 1861, 1889, embora eles possam ter ocorrido em datas diferentes, mas eles ocorreram praticamente na mesma época, é isso? Perfeitamente. Então aqui, eu escolhi um tempo de curta duração, certo? Um tempo de curta duração, o ano de 1861, e elenquei 2 fatos históricos que não têm relação entre si, mas aconteceram simultaneamente dentro desse ano. É isso. Nós também temos as permanências na história, não é, professor Carlos? Aquelas permanências, alguns eventos que eles ficam, né? Eles acontecem em um período histórico e depois eles vão continuando ao longo do tempo. Isso. Na história nós estudamos 2 princípios fundamentais, que é o conceito de permanência e o conceito de ruptura. Quando nós falamos em ruptura, são acontecimentos que permaneceram num determinado tempo histórico e não avançaram para outros períodos. Eles permanecem dentro de um período histórico. Exemplo, a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789 e ocorreu naquele momento. Então, causou uma ruptura com o sistema do antigo regime. E as permanências são aquilo que são os fatos que permanecem no tempo, nas décadas, nas épocas. O que nós podemos exemplificar para os nossos estudantes sobre as permanências? Bom, eu vou citar um exemplo que é a herança que nós temos no Brasil escravocrata. Nós temos hoje o racismo. De onde vem o racismo? De onde ele se construiu? Né? Ele é construído no Brasil a partir da escravidão. Mesmo terminando a escravidão com a abolição da escravatura, nós temos aí uma permanência desse sentimento que é o racismo. Hoje, ele já é considerado um crime, né, professor Carlos? Já é considerado crime, mas como que se construiu o racismo? Ele não nasceu
nas pessoas. As pessoas não nascem racistas. Isso vem sendo construído ao longo de vários anos. Então, nós podemos dizer que o racismo é sim uma permanência de um processo de escravidão que nós tivemos no Brasil. Processo esse que, inclusive, foi apoiado em algumas leis que também eram racistas, que hoje nós já não temos mais essas leis, né? Que, por exemplo, a lei dos vadios, mesmo depois da escravidão, as pessoas que eram encontradas andando nas ruas, sem identidade, sem trabalho, elas podiam ser presas. Geralmente, quem eram essas pessoas? Os ex-escravos, né? Que não tinham onde ficar. Eu acho que um outro bom exemplo também de permanência, eu vou falar uma permanência cultural aqui, que é o vestido de noiva, né? De onde vem essa tradição? Como que por que as mulheres utilizam vestido de noiva, vestido branco para se casar? Sendo que em outras culturas, a noiva ela se casa com outras cores, outros vestimentos, né? A nossa herança ela é muito eurocêntrica, a gente tem uma história que remete muito à Europa. Então, lá na Europa, as mulheres elas se casavam no período da Idade Média, elas se casavam de branco para significar a pureza, elas se casavam dentro da igreja, porque a igreja era a instituição mais poderosa. E aí o que acontece? Quando esses europeus colonizaram as Américas, essa cultura, várias culturas vieram também para nós. Então hoje nós utilizamos ainda o vestido branco e casamos na igreja por conta dessa permanência de um comportamento que vem aí ao longo de muito tempo. E temos vários exemplos de permanência na história. Como a religião, por exemplo, também, que independente das suas modalidades, Sim. jeitos, cultos, liturgias, ela permanece praticamente todo mundo. Os alimentos também, né, professor Carlos? Os alimentos, eles também são uma permanência da história. A feijoada. A feijoada veio lá da produção dos escravos, né, que ficavam produzindo lá suas comidas, seus alimentos. Então, o alimento, a religião, alguns hábitos que nós temos são permanências da história, correto? Correto. Então, vamos falar um pouco, vou colocar para vocês na tela o sentido, duas definições, sincronia e diacronia. Professor Carlos, pode fazer a leitura para mim? Vamos lá. Acompanhe conosco aqui a leitura. Sincronia. Condição do que acontece de maneira simultânea, ao mesmo tempo, podendo ou não ter relação entre si. Que foi o que nós acabamos de conversar, de dialogar aqui. A diacronia é um conjunto de fenômenos sociais, culturais, que ocorrem e se desenvolvem através do tempo. Isso, muito bem. Então, falando de sincronia, tá? Eu coloquei esse exemplo aqui para vocês de sincronia, que acontece de maneira simultânea, ao mesmo tempo, podendo ou não ter relação entre si. Nos nossos exemplos, eles não tinham relação entre si, mas eram sincrônicos, simultâneos, tá bem? A diacronia já é diferente. A diacronia é um conjunto de fenômenos sociais e culturais que se desenvolvem através do tempo. Eu vou dar um exemplo aqui de diacronia. A diacronia ela é uma sucessão, está bem? É uma sucessão de eventos. Então eu vou colocar aqui para vocês eu vou voltar aqui. Ó. A diacronia, ela tem esse sentido linear, né? Ela acontece assim, corrente, ela é linear. Eu sugeri aqui esse exemplo que é a nossa linha do tempo, começando com a história antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Percebam que ele é linear, ele é contínua, está bem? Então, esse é um exemplo aí de diacronia. Eu vou passar aqui para o próximo assunto. Tem alguma interação, professor Carlos, sobre esses assuntos? Não, os nossos estudantes estão aqui falando sobre o que é o simultâneo, né? Uhum. Que foi a resposta que eles nos deram. Mas daqui a pouco nós vamos interagir bem mais com vocês. Tá bem. Então agora nós vamos falar sobre o tempo, algumas definições. Vocês já viram essa explicação nas aulas anteriores. Lembrando que nós estamos explicando as habilidades do primeiro bimestre, está bem? Então, algumas aulas sempre terão alguma informação que vocês já viram, já estudaram. Todas elas constam no caderno do aluno do primeiro bimestre. Vou colocar para vocês algumas definições que nós vamos discutir agora. Nós temos aí o tempo. Vocês já falaram sobre o tempo em outras aulas,
mas vamos reforçar essas definições, tá bem? Então, nós temos aí tempo cronológico, da natureza e histórico. Vou voltar aqui. Então, vou falar primeiramente do tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? Eu vou dar alguns exemplos. Calendário, relógio. O tempo cronológico, ele é estabelecido pelos homens. Na última aula de calendário, nós vimos que cada sociedade estabeleceu uma forma de contar o tempo, de organizar o tempo. Então, esse tempo cronológico é feito pelos homens, ele é contabilizado por cada civilização de uma forma. Por que o homem ele precisou organizar o tempo? Justamente para saber quando ele vai colher, quando ele vai plantar, quando ele vai pescar. Por exemplo, as civilizações do Egito, eles precisavam saber quando o rio Nilo ia ter uma cheia. Eles precisam saber também as estações do ano apropriadas para plantar uma certa cultura. E assim, o ser humano sempre observou a natureza e sempre precisou organizar esses tempos, né, para poder aproveitar as melhores situações da natureza. Então, tempo cronológico é isso. Relógio, calendários, entre outros. Vamos falar sobre o tempo da natureza. O tempo da natureza, ele é esse tempo que nós não podemos controlar. É o dia, a noite, as estações do ano, a vida, a morte. São esses fenômenos da natureza que nós, seres humanos, não temos controle sobre ele. Mas nós organizamos. Nós criamos calendários para aproveitar melhor aí essas fases, né, da vida, da natureza. O tempo da natureza, então eu vou deixar assim para vocês, ó. Dia e noite, o movimento dos astros. Vocês sabem que para organizar os calendários, muitos estudiosos eles observavam o movimento dos astros, o movimento da Terra, do Sol. Nós temos aí no nosso calendário gregoriano a observação dos movimentos de translação e rotação, né? Vocês vão estudar isso na aula de ciências, mas o movimento de rotação é aquele movimento que leva 24 horas, né? Que é aquele que o planeta ele gira em 24 horas, que determina aí a manhã, a tarde e a noite. E o movimento de translação, que é um movimento maior, ele vai levar aproximadamente um ano e determina as estações do ano. Então, esse tempo da natureza nós organizamos, tá? Mas nós não definimos, nós não sabemos, assim, quando de fato vai acontecer um evento astrológico. A gente consegue estudar, já tem estudo sobre isso, mas o tempo da natureza nós não controlamos. Inclusive, nós temos uma percepção sobre o tempo da natureza, né? Algumas pessoas, elas sentem o dia passando mais devagar. Por exemplo, agora que vocês estão em casa e não podem sair para brincar nas ruas porque precisa ficar em casa se protegendo, né, contra essa doença que surgiu. Vocês percebem que o tempo parece que ele demora para passar? É a percepção que vocês têm do tempo. E quando, por exemplo, vocês podiam ir para a escola, que vocês encontravam seus amigos, que vocês iam brincar na rua, nos parques, vocês percebem que o tempo ele passava rápido? Essa é a sensação que nós temos do tempo. E, finalizando aqui, vamos falar sobre o tempo histórico. O tempo histórico são os eventos de curta e longa duração. Lembra? No primeiro exemplo, eu coloquei um evento de curta duração. Eu elenquei apenas um ano. Mas o historiador ele pode utilizar uma década, ele pode utilizar até um milênio para saber, para estudar o comportamento das sociedades, as mudanças na política, as mudanças na religião, das estruturas sociais. Então, esse é o tempo histórico. Nós estudamos a longa e a curta duração. O tempo histórico também estuda as organizações sociais, as organizações políticas, os comportamentos das pessoas, que isso vai mudando também de acordo com o tempo. Ele estuda a economia. Por exemplo, nós tivemos, né, professor Carlos, a mudança na economia e quando o homem ele deixa de ter uma estrutura de trabalho feudal
e passa para o regime... O capitalismo moderno. Para o capitalismo moderno. Nós temos uma mudança na economia, mudança nas relações pessoais, então isso é estudado também pelo tempo histórico. E as práticas que marcam um povo. O tempo histórico ele estuda isso, o que muda, o que muda uma geração entre uma geração e outra. Aí o historiador ele pode escolher ou estudar uma curta duração ou um período muito longo, de longa duração, e perceber aí as mudanças dentro desse período, está bem? Então, o tempo cronológico e o tempo histórico, conforme nós estamos vendo, eles são construídos pelos seres humanos para melhor organizar o seu tempo. Perfeito. E o tempo da natureza é muito maior, muito mais abrangente e bem mais antigo que o tempo cronológico e histórico, que nós não podemos nem medir aí o tempo da natureza. Ou seja, o homem constrói o seu espaço, se organiza dentro de um espaço da natureza que é muito maior e mais amplo e que muitas vezes vai até além da nossa compreensão. É verdade, muito bem, verdade, professor Carlos. Eu vou deixar para vocês agora uma atividade, vou colocar na tela, está bem? Então vamos lá. Leia o texto para realizar as atividades propostas. Eu vou colocar o texto. Faremos aqui uma leitura compartilhada. Eu leio daqui e vocês leem aí, tá bem? E vamos fazer um resumo aí sobre tudo que nós falamos agora, eu e o professor Carlos. Vamos lá, espero que vocês estejam lendo comigo. O tempo da natureza refere-se à marcação de eventos naturais. Já o tempo cronológico é aquele que a humanidade desenvolveu para estabelecer medidas. Exemplos: a duração do dia, a duração do ano. O tempo histórico é pensado a partir das experiências vivenciadas pela humanidade, que vão sofrendo alterações ao longo de diferentes épocas. Para entendermos esta relação da vida humana que estudamos história, pois compete a ela investigar as experiências humanas ao longo do tempo. Agora que sabemos que tudo está ligado aos estudos históricos, podemos nos perguntar: qual é o tempo que a história estuda? Vou deixar aqui para vocês essa pergunta, vou deixar o texto na tela, está bem? Vocês terão aí 3 minutos para responder qual é o tempo que a história estuda. Aguardamos a interação de vocês, lembrando de não colocar informações pessoais no chat, está bem, pessoal? Dentro de 3 minutos nós vamos procurar aí as respostas e interagir com vocês. Até lá!
professora Janaína. Tivemos diversas interações aqui, nossos estudantes estão participando. Parabéns para vocês. Participando do chat, vocês dinamizam aqui a aula e o nosso diálogo entre os professores e vocês. A maioria, professora Janaína, colocou que o historiador ele se preocupa com o tempo histórico. Mas por que não o cronológico nem o da natureza? Por que o historiador se preocupa com o tempo histórico? Tempo histórico? Então, assim, primeiramente, obrigada a todos os alunos que estão participando no chat. A gente está vendo bastante interações legais. Vou começar dando a resposta, professor Carlos. Eu vou colocar aqui na tela a resposta para vocês. O historiador, ele estuda o tempo histórico. Agora, por que, né, professor Carlos, o historiador se preocupa tanto com o tempo histórico? É o tempo histórico que estuda as experiências humanas ao longo do tempo. Então, as experiências humanas, elas vão englobar aí a sociedade, a cultura, a política, todas as transformações na sociedade. Então, esse é o tempo que nós, historiadores, nos preocupamos mais e estudamos, o tempo histórico. Então, quem respondeu o tempo histórico respondeu muito bem. Vou colocar aqui para vocês uma atividade bastante simples. Ela foi retirada do caderno do aluno e para vocês vai ser facinho de responder. Inclusive, eu acho que eu vou até diminuir esse tempo, que eu coloquei 3 minutos, mas está tão facinho que eu sei que eles já sabem a resposta. Eu vou deixar aí 2 minutos, tá bem? Tudo bem, alunos? Deixar 2 minutos? A questão é assim, ó. Observando as imagens, reflita e identifique a qual tempo cada uma corresponde. Tempo cronológico e tempo da natureza. Vocês vão colocar o número da imagem que corresponde ao tempo cronológico e o número das imagens que correspondem ao tempo da natureza. Vou deixar só 2 minutos, embora eu sei que está 3 ali na tela. É porque é uma questão que vocês já sabem. Eu tenho certeza que vocês vão acertar, né, professor? Então vamos deixar aí 2 minutos para vocês responderem e voltamos. Vamos observar aqui nossas interações. Os alunos ainda estão escrevendo. Eles afirmam aqui: o Gustavo, tempo da natureza, imagem 1. Raíssa, imagem 1, natureza. Douglas, 1 e 3, tempo da natureza. Giovana, 1 e 2, natureza. Fernanda, 1 e 3, natureza. A resposta correta está 1 e 3, natureza. 2 e 4, tempo cronológico. Ok? Ótimas respostas.
Eu vou fazer uma pausa aqui agora nessa explicação e vamos fazer um quadro novo, é um quadro que os alunos estão gostando bastante, que é a Hora do Protagonista. Nesse momento nós estamos homenageando os alunos que mesmo em casa aí estão, apesar de toda a diversidade, eles são alunos protagonistas, competentes, porque estão estudando sem ninguém ficar cobrando, eles são autônomos, fazem as atividades mesmo o professor não estando lá e são bastante solidários, que sempre compartilham informações. Então, eu vou colocar para vocês na tela uma aluna, que é a Luísa Giacom, ela é do 6º ano, da Escola Estadual de Ensino Integral, professor Aires de Moura. A aluna Luísa, o professor Carlos, ela mandou aqui os cadernos dela, ela acompanha as aulas do Centro de Mídias, ela faz as atividades, então ela mandou aqui o caderno dela super caprichoso, super bonitinho. Então, parabéns para a aluna Luísa, né, professor Carlos, que faz as atividades corretamente. E nós estamos aqui elogiando a aluna Heloísa, a aluna Luísa Giacom, mas, ao mesmo tempo, homenageando todos vocês, alunos, que estão assistindo, que estão participando. Não é mesmo, professor Carlos? A todos os nossos estudantes. Então, agora, nós vamos passar para o próximo assunto, está bem? Vou colocar na tela. Vamos falar sobre o quadripartismo europeu. É a forma como nós dividimos a nossa história em períodos. Então, nós temos aí, vocês já conhecem esse tipo de periodização da história. Nós temos assim, ó, história antiga, do surgimento da escrita até a queda do Império Romano no Ocidente, 476 a.C. A Idade Média ela é marcada pela queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453 d.C. Idade Moderna, da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa, na tomada da Bastilha. Vocês vão estudar isso no 7º ano ou 8º? Revolução Francesa, 8º ano. Em 1789 d.C. E Idade Contemporânea, que é da Revolução Francesa até hoje. Mas, professor, e a pré-história? Como é que fica a pré-história? Como fica a pré-história? Por que a pré-história não está no quadripartismo europeu? Vou colocar mais uma tela para vocês. Bom, pré-história, ela é do surgimento do ser humano até o aparecimento da escrita. Vocês sabem que a África é o berço da civilização humana, né? O berço da criação do homem. Então, o termo pré-história foi criado em 1851 e é muito criticado, pois o ser humano, desde o seu surgimento, é um ser histórico, mesmo que não tenha utilizado a escrita. Outras expressões foram sugeridas para denominar povos sem escrita, como povos pré-letrado ou povos ágrafo. Na verdade, essa forma como nós estudamos e periodizamos, ela vem da Europa. Ela coloca a Europa como centro de todos os acontecimentos. Lembra quando nós falamos sobre fontes históricas? Vocês viram que o historiador ele consegue também avaliar uma sociedade, mesmo que ela não tenha escrita. Os povos primitivos, eles deixaram alguma fonte histórica, professor? Deixaram diversas fontes históricas que os arqueólogos, principalmente os arqueólogos, eles buscam, pesquisam, restituem e traz para nós, diferente dessa mentalidade europeia, de que os povos ágrafos eram povos aculturais, não tinham uma cultura. Eles trazem para nós uma riqueza cultural, uma diversidade cultural muito grande. Através das pinturas rupestres, por exemplo, nós conseguimos identificar aspectos peculiares da forma cultural, da sociedade daquele período. Por essa razão, a pré-história, né, eu acredito que esse termo não seria nem tanto adequado, porque pré-história, antes da escrita, depois da escrita. Mas esses povos, professora Janaína, eles deixaram contribuições riquíssimas para nós hoje. Verdade. Então, assim, como o professor Carlos mencionou, a pré-história é um termo que significa antes da história. Só que esses povos, essas civilizações pré-históricas, essas civilizações primitivas, elas deixaram várias fontes históricas. O professor Carlos citou aí as pinturas rupestres,
mas nós temos também os seus fósseis deixados, eles também registram a alteração, né, a mudança, a evolução do ser humano. Nós temos as ferramentas que eles utilizaram e é possível também verificar no Paleolítico alguns povos que já faziam risquinhos para marcar aí alguns períodos do tempo. Então, existe essa crítica em relação à forma como a história ela é organizada. Falamos de eurocentrismo, mas eu vou colocar para vocês na tela a definição de eurocentrismo. Vamos lá. É uma visão de mundo que tende a colocar a Europa, assim como a cultura, seu povo, suas línguas e outros, como elemento fundamental na constituição da sociedade moderna, sendo necessariamente a protagonista da história do homem. Voltamos aqui. O eurocentrismo é a forma como nós estudamos a história. Vocês percebem que sempre que a gente estuda história, a gente parte do ponto de vista da Europa. Nós sempre estudamos os povos europeus, embora a BNCC ela já está trabalhando, ela já trabalha alguns aspectos das sociedades africanas, das minorias também, né, os grupos minoritários, a questão da mulher, da participação da mulher na sociedade e a participação da mulher ao longo aí da história. Então, o eurocentrismo é isso. Ele coloca a história da Europa como grande protagonista do mundo. É como se não tivesse acontecido nada durante aqueles períodos, né? Mas nós sabemos que nós não estudamos a simultaneidade, nós estudamos a sincronia. Então, enquanto a Europa ela acontecia, os outros lugares também aconteciam história. Nós tínhamos aqui na América os povos incas, maias e astecas, tínhamos as tribos índios da América do Norte, nós temos os povos da África, da Ásia. Então, a história ela estava acontecendo no planeta todo, várias culturas e sociedades diferentes, mas a forma como nós estamos estudando, ela coloca assim a Europa como centro de todos os acontecimentos. Não que seja errado, na verdade não é errado, mas é uma forma de ver a história. Então é isso. Por hoje vamos deixar a explicação assim. Teremos na semana que vem uma aula de revisão. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo dia e até a próxima aula. Bom dia, até a próxima aula. Qual que é o nome dela? Dá o nome dela aqui.